Informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h05, está no ar o Vida News de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2013. E hoje a minha pesquisa resultou em nada. Hoje não é dia de barata, hoje não é dia de cinema, hoje não é dia do mosquito, hoje nenhum dia está sendo comemorado neste Brasil. Tem dias variados de rua fora, viu, Léo? Triste. Triste nada, às vezes é bom, é melhor do que aqueles dias escabrosos que a gente vê por aí. Sabe o dia que é hoje? Que dia é hoje? Dia do empadão da Silvia Lucina. É verdade! Hoje nós recebemos aqui o empadão da nossa ouvinte amada, Silvia Lucina, que, aliás, está nos acompanhando ao vivo. Boa tarde para você também, Silvia Lucina. Boa tarde, Ciro Júnior, que está terminando de editar o material, mas está aqui ao lado no nosso estúdio. Capricha. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o Vida News, que começa agora. 3h05. Manchetes do dia. E vamos começar hoje em Brasília. A manchete é de Yuri Hudson. O deputado federal Natan Donadoncio entregou à Polícia Federal de Brasília no fim da manhã desta sexta-feira. E de Brasília agora a manchete é aqui de Curitiba. Rogério Ataíde com informações nacionais. Raramente há soluções baratas e fulminantes para os problemas de aprendizado para as crianças. As pupilas da senhora Irley. E de Rogério Ataíde, nós vamos agora ao destaque de Ciro Júnior no esporte. Espanha bate Itália nos pênaltis e enfrenta o Brasil na decisão da Copa das Confederações. E agora a manchete é de Glauco Silveira. Prefeito de Campo Largo publica nota oficial sobre manifestações populares. E as manifestações populares que já começaram de novo, devem recomeçar agora neste fim de semana em todo o estado do Paraná e no Brasil afora. Aliás, em Brasília continuaram, não teve nem parada de manifestação. Agora vamos a Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes de todo o Brasil e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema, minha casa caiu. Me aguardem. Pode deixar, Ciro Novaes. Estas são as manchetes que você vai ouvir em detalhes hoje aqui no Vida News, que está começando agora. Acompanhe estes e outros destaques a partir deste momento, 3h06. Vida News. Tempo e temperatura. No Paraná, a instabilidade perde força nesta sexta-feira depois de vários dias de tempo fechado com chuva, o que resultou até mesmo em enchentes e milhares de pessoas desalojadas pelo estado. Mas nesta sexta-feira ainda tem previsão de pancadas fracas de chuva em praticamente todas as regiões paranaenses. De modo geral, as temperaturas continuam amenas e as máximas ficam em 20 graus em Dois Vizinhos e Castro, 21 graus em Curitiba e na região de Palotina, tempo nublado e máxima de 21 graus nesta sexta-feira. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verardo. Vida News. Trânsito. Acidente sem vítima está sendo atendido neste momento na rua Ubaldino do Amaral, nas proximidades do viaduto do Colorado, no Prado Velho. No Água Verde, 2 carros bateram na rua João Antônio Xavier, nas proximidades da rua Jacinto Antunes da Silva. E no centro também mais um acidente aqui em Curitiba. Um carro e uma moto bateram na Alameda Doutor Murici, no cruzamento com a rua Marechal Deodoro. Se você ouvinte tiver qualquer informação do trânsito, de rodovias, você pode mandar um torpedinho para cá avisando a gente. 9233-9290 é o torpedo para sua participação. 3h08 em Curitiba. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá estão todos abertos para pousos e decolagens. Apenas está fechado o aeroporto Adalberto Mendes da Silva de Cascavel. 3h08. Vida News. Ouvinte Vida.
E daqui a pouquinho a gente vai trazer para você uma matéria sobre o plebiscito da reforma política. A base governista já fechou com a ideia da presidente Dilma Rousseff e pretende fazer, sim, aceitou a história do plebiscito da reforma política. E eu estou aproveitando essa informação para perguntar para você, ouvinte da Rádio Vida, quais as perguntas que você colocaria no plebiscito da reforma política? É difícil a pergunta? Eu acho que é, né, Léo? É difícil, mas vale qualquer pergunta importante para essa reforma política. Não vá se enganar igual ao deputado Lira lá que votou a favor da PEC 37, tá? Não vá se enganar, leia bem antes. E você, Léo, pensa aí, o que você colocaria no plebiscito da reforma política? Poxa, tem que sentar e pensar, viu, Lu? Tem bastante coisa aí, aquelas ideias legais que eu tive de cortar as mordomias aí dos parlamentares, dos políticos, é uma ideia muito boa. Já derrubaram o 14º e 15º salário, seria uma das reivindicações, mas a gente tem aí que estudar maneiras de punir de maneira melhor e mais ágil quem comete crime de corrupção em cargo público, né? E a gente precisa também pensar em outras saídas aí, outras alternativas dentro do meio político realmente para poder conseguir conciliar todas essas coisas e ter objetividade também, né, Lu? Não adianta nada votar esse plebiscito, como você bem disse, tem que escolher bem as perguntas. Eu estava estudando sobre isso e eu ouvi um cientista político falando o seguinte: seria ideal reunir uma comissão atual aí dos parlamentares que existem, dos políticos que existem, para formar essa comissão juntamente com a vontade do povo ali, orientado com alguns líderes populares. Eles mesmos formulam as perguntas do plebiscito e na verdade não é um plebiscito, é um referendo, né? E aí se o povo concorda ou discorda com o que está ali, fica mais simples e mais fácil, porque agora também não tem como o povo dizer, reunir todas as perguntas que quer. Como eu havia falado anteriormente, quando deu esse lance de manifestação, realmente é uma coisa muito delicada para poder se implementar, né? Para onde vamos? O que queremos? O que a grande maioria quer? Eu acho que é um momento crucial de resolver essa dificuldade. Ciro Júnior, o que você colocaria como pergunta nesse plebiscito da reforma política? Olha, Luciana, um plebiscito, acho que no momento é mais difícil que o referendo, como bem falou o Léo. O referendo, o governo pode pôr alguns pontos. Por exemplo, assim, eu quero 200 deputados federais lá em Brasília. Como que você vai exigir isso numa pergunta dessa? É difícil, né? É difícil. Daí tem que fazer, então, seria o caso, então, reforma política. O que tem na reforma política? Seriam esses casos. Reforma tributária. Vão tirar o imposto do leite. Não tem como falar isso, né? Tem que pedir. E eu lembro o seguinte, Ciro, em referendos e plebiscitos anteriores, já era difícil do povo assimilar uma pergunta, que sempre foi de uma pergunta só, né? Não, teve a da monarquia, são duas perguntas. São duas, mas foi em 1992 ou 93, eu era criança, eu lembro disso. Eu votei, eu já não era mais criança. Então. Eu votei também. Vocês votaram em quê? Você vê só, lógico, presidencialismo, eu sou contrário do Ciro. Eu votei no parlamentarismo. Isso. E aí, precisa saber realmente se o povo brasileiro vai assimilar isso. Isso não pode também se tornar uma grande máquina, uma massa de manobra das pessoas, que, né, cada um pode divulgar a pergunta como quiser. Tem gente que demonizou a PEC 37, outros falaram que seria uma grande solução, seria ideal para o país, então tem que ver realmente tudo isso. Muito Outra coisa também, que está todo mundo falando de imposto direcionado para a saúde e educação, são perfeitos, mas o Brasil urgentemente precisa também de segurança pública. Poucas pessoas estão falando de segurança pública, a gente está vivendo num país sem lei. Precisamos sim também uma verba destinada à segurança pública, na realidade, é uma questão de governos do Estado. Não é do governo federal, a não ser as divisas, as fronteiras, na verdade. Eu já acho daí que precisa... sim seria governo federal. É uma outra parcela dessa situação, né? Que daí precisa da reforma do Código Penal. Aí sim entra nessa situação de resolver a segurança. Porque veja bem, Ciro, aquilo que eu bato na tecla sempre aqui nesse programa, não resolve, não é que não adianta, não vai resolver você colocar aí, quadruplicar o tanto de contingente policial, trazer o melhor equipamento que exista. Mas ajuda. Ajuda, mas enquanto a torneira estiver aberta, não vai resolver em muita coisa. Ajuda, coíbe, mas não resolve. O que resolve é mudar a lei. Né? A gente precisa mudar as leis do país, porque o que acontece? Você equipa a polícia, bota na rua, e aí você está amparado pela lei. Não adianta nada colocar o policial mais treinado, melhor treinado, o melhor equipamento, a melhor arma, o melhor carro, sendo que a polícia vai lá, prende, e na semana seguinte a justiça vai lá e solta. Né? É enxugar gelo, que eu chamo.
Bom, você também pode participar e dar a sua opinião. Vai dar isso aqui dava um programa inteiro de discussão, sem dúvida nenhuma. Você pode mandar pra gente também sua opinião, mandando o seu torpedinho 9233-9290, mandando sua participação, falando com a gente, o telefone 3029-9290, ou então também nas redes sociais, Facebook e Twitter, já estão à sua disposição a partir de agora. Participe com a gente. Eu tenho aqui já um torpedinho que é do Fábio, do Bairro Alto, e ele comenta sobre o dia de hoje. Ele diz o seguinte: para mim, hoje é o dia que eu vou renascer. Vou em um retiro, um verdadeiro encontro com Deus. Amém, Fábio, um bom encontro para você. Deus te abençoe imensamente nesse retiro. Dia do renascer, olha só. Um excelente dia também. 3h14 na cidade de Curitiba. Giro de reportagem. E antes de chamar a informação de Brasília, eu tenho aqui uma informação urgente trazida pelo Ciro Júnior. Tem um avião com problemas no trem de pouso e não estão conseguindo pousar ali no aeroporto do Bacaxiri, aqui em Curitiba. Tem 3 passageiros no avião e agora estão queimando combustível. A informação que vem de urgência. Se eles não resolverem esse problema, esse avião vai cair. Vão ter que ser obrigados a fazer um pouso forçado. E é complicadíssimo. São 3 pessoas, mais um piloto e 2 passageiros. E ali a região é uma região residencial. É uma região residencial. Ali tá tudo mobilizado ali, Bacaxiri. O medo tá gigante ali. Existe... É aqueles monomotor, né? Aqueles aviões pequenos, né? Que pousam normalmente ali no Bacaxiri mesmo. Existe informação de que local que eles estão fazendo essa... Eles estão fazendo em cima orbitando. Estão orbitando em cima ali das imediações do Bacaxiri mesmo. Então você do Bacaxiri... É bastante cuidado, é bom, com certeza devem já estar fechando ali a região para que possa fazer essa tentativa de um pouso forçado. Pousar, né, Luciana? Pousa. Eu não sou um grande especialista, mas gosto bastante de aviação. Vai pousar, mas é arriscado. Então já devem estar aí... Eles estão preparando tudo. Estruturando defesa civil, bombeiros e todo mundo, toda a equipe para poder amparar essa situação. Exatamente por isso que nem o Léo está falando, que eles estão queimando gasolina lá, dando tempo para tentar, quando tiver tudo aparelhado lá embaixo, para eles tentar fazer o pouso forçado. E vamos torcer, né, que Deus ilumine esse piloto e que dê tudo certo. Amém, vamos lá, vamos torcer. Piloto, né, meu amigo? Boa sorte pra você. Esperamos dar notícia daqui a pouco de que você foi um herói. Exatamente. Isso aí. Neste momento, 3h16 e agora vamos falar sobre a perguntinha do dia. Vamos chamar de Brasília Alexandra Fiori, porque a base governista teve uma reunião com a presidente da República e aceitou plebiscito para a reforma política. Vamos lá, Alexandra, com você. Após uma reunião de 3 horas nesta quinta-feira entre a presidente Dilma Rousseff e os partidos da base do governo, o resultado foi o apoio da maioria para a realização do plebiscito da reforma política. O presidente do PSB, Eduardo Campos, ressaltou a necessidade da participação popular. Que valoriza efetivamente o que há de mais importante nas ruas do Brasil, que é um enorme desejo de participar. Já o Partido Progressista apoia um referendo, quando o povo é ouvido após a aprovação da lei. O argumento contrário é devido à diversidade de temas que o plebiscito terá que abranger. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirma que a população será ouvida já na elaboração das perguntas que serão feitas. A participação do povo não se limitará a um sim, a um não, após um conjunto de regras que nos seriam propostas. Seria já na fixação das diretrizes, de imediato, que nós teríamos a participação direta do povo na produção de um novo sistema político. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, lembra que a partir do plebiscito, o Congresso Nacional deverá elaborar a reforma política. Eu acredito que depois que o povo brasileiro vote e decida por uma posição que qualquer partido político, qualquer representação política, negue a vontade manifesta expressa. Segundo Mercadante, a mensagem que a presidente deverá enviar até a próxima semana ao Congresso Nacional para a convocação de um plebiscito terá 2 pontos principais: o financiamento de campanha, se público, privado ou misto, e o sistema de votação, se proporcional ou distrital. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. Ok, muito obrigada pelas informações. E hoje eu estou perguntando para você exatamente sobre essa questão. Qual a tua posição com relação à reforma política? Quais as perguntas que você colocaria neste plebiscito que deverá sair para a reforma política? Você participa com a gente mandando para cá o seu torpedinho 9233-9290, pelo telefone 3029-9290 ou pelas redes sociais, Facebook ou Twitter, estão à sua disposição a partir de agora. Participe com a gente então por estas redes sociais. Não esqueça da nossa página, Vida News 92,9 FM. Você curte lá e também pode participar da nossa página na internet.
Participando com a gente aqui, o Daniel Tornese diz o seguinte: você é a favor ou contra de diminuir a percentagem dos apoios mínimos para a criação de um partido? É a pergunta do Daniel. Daniel, eu sou contra. Eu sou contra, aliás, também a criação de novos partidos. Apesar de que eu sei que você faz parte de um novo partido que pode ser importante para o Brasil, mas eu acredito que o Brasil deveria reduzir a quantidade de partidos e ter partidos com mais força e com ideologia verdadeira. Cansei de ver partidos sem ideologia, sem saber nem o que é o que. Se for para aumentar, então tem que acabar com a coligação. Então, para que existe coligação? Na verdade, também não deveria ter coligações. Cada partido, quando lança seu candidato, precisa lançar e apoiar até o fim. Esse seria o correto para evitar o balcão de negócios. Ciro Júnior tem informação, Ciro. Ainda do avião, só para deixar, um especialista em aviões passou para a gente aqui, que é o seguinte: eles fazem esse taxiamento no ar para eliminar o máximo possível de combustível, porque caso dê errado o pouso, para não explodir o avião, para queimar, então, toda a gasolina e tal, para ter o mínimo possível só para descer e no pouso não ter o problema, o risco de explosão. Participando com a gente também, o Rick Paranissa disse que está na escuta e pergunta o seguinte: você é a favor da pena de morte a políticos corruptos? Pergunta o Rick Paranissa. Olha, a pergunta do dia era para vocês, ouvintes, mas tudo bem, a gente responde aqui sim. Eu sou contra a pena de morte. O Léo eu sei que é a favor, mas eu sou contra. Agora, eu seria a favor de prisão perpétua. Para sempre, sem problema nenhum, inclusive para políticos corruptos. Eu acho, nesse caso, muito radical até, que realmente é o crime político, né, cometido por pessoas públicas aí, que ocupam cargos públicos, ela transforma em uma cascata, né, Lu? É um efeito dominó. Quanta gente não morre por conta da corrupção, mas mesmo assim eu acho que pena de morte é algo radical demais. Mas uma prisão aí de 40 anos em regime extremamente fechado, ou uma perpétua, por exemplo, seria uma boa condenação. Essas perguntas que eles estão colocando aqui são perguntas que, na opinião deles, deveria estar no plebiscito. Por exemplo, você é a favor ou contra diminuir a percentagem de apoios mínimos para a criação de partidos? Você é a favor de pena de morte a políticos corruptos? A Vera Maria Costa Pinto, ela diz o seguinte: em primeiro lugar, tirar a dona Dilma do poder, aí tudo ficará mais fácil, é o que ela diz. Daí entra o Michel Temer, daí entra o Renan Calheiros, você sabe, Vera Maria, também acho que não é por aí. O Daniel Tornese coloca aqui outra pergunta que poderia ser colocada no plebiscito: você é a favor de uma pessoa poder se candidatar sem o apoio de um partido? Olha só, essa pergunta é boa, viu? Bem boa, Daniel. Sem dúvida nenhuma, iria gerar muita polêmica. O Luiz Antônio Cipriano diz o seguinte: você é a favor da reeleição para todos os cargos públicos eletivos? É a pergunta dele. O Luiz Gobato: você é a favor de cortar a mão de um político que rouba? E se for reincidente, pede as duas mãos? É a pergunta do Luiz Gobato para o plebiscito. O João Rocha Pombulesse diz: o fim da escolha de ministros pelo Senado Federal para o Supremo Tribunal Federal, etc. Aliás, João Rocha Pombo, deveria ter também o fim da indicação política para os tribunais de contas. Porque, afinal de contas, o Tribunal de Contas serve para quê? Para analisar as contas dos políticos. E se eles são indicados por políticos, que isonomia eles têm para isso? Não dá para fazer um concurso público para essas coisas aí mais importantes, assim, que mexam diretamente com o dinheiro, com as contas? Podia, né, Lu? Olha, seria realmente mais interessante se você pegasse os concursados, aí sim eu concordo, pega os concursados, os que já estão na carreira, e aí sim faz ali uma seleção. Isso, faz um plano ali. Daí seria excelente, você já pega alguém que de carreira, como foi até o presidente recente do Tribunal de Contas, o Fernando Guimarães, que foi um excelente conselheiro. Aliás, eu acho que foi o melhor presidente que o Tribunal de Contas já teve, na minha opinião, pelo menos, e ele era funcionário de carreira. Então, assim, acabando com políticos realmente, indicando conselheiros, indicando ministros, nós teríamos, sem dúvida nenhuma, mais isonomia. Muito bem, excelente a tua pergunta, João Rocha Pombulesse. 3h22, daqui a pouquinho eu trago mais participações dos nossos ouvintes. Vamos antes a mais informações de Brasília. O líder... Opa, eu peguei aqui a matéria equivocada, olha só. Eu que te confundi. Você me confundiu, mas tudo bem. O líder do DEM diz que o plebiscito, imagina, sobre a reforma política é tentativa de desviar a atenção da população. Olha só a polêmica com relação à reforma política e esse plebiscito. De Brasília, quem traz as informações é Noeli Nobre. O líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado de Goiás, voltou a criticar a intenção do governo de realizar um plebiscito sobre a reforma política.
A forma de consulta à população, realizada antes da existência de uma lei, recebeu apoio de líderes da base aliada no Congresso que participaram de reunião com a presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira. Outras formas de consulta, como o referendo convocado depois que uma norma é aprovada, foram descartadas. Na avaliação de Caiado, um plebiscito sobre o assunto, neste momento, apenas desviaria a atenção da população de outros temas. O que nós não podemos admitir, tá certo, e não deixar de esclarecer a população, é essa farsa que está sendo montada com o objetivo de enganar a sociedade brasileira e não priorizar as verdadeiras demandas da sociedade que desejam um atendimento, tá certo? Que desejam um atendimento na área da saúde, da educação, segurança, combate à corrupção e à inflação. Já o líder do PT, deputado José Guimarães do Ceará, confirmou que a base aliada está empenhada em viabilizar a consulta popular, mas ressaltou que o apoio dos parlamentares diz respeito a vários outros assuntos. Estamos unidos em defesa dos pactos que a presidenta lançou ao país, aos governadores, e já estamos trabalhando para viabilizá-los, tanto na área da saúde, na área da educação, na área do transporte público, normas de mobilidade urbana, como na reforma política. A data do plebiscito, as questões e a entrada em vigor das mudanças ainda não foram debatidas e serão definidas pelos parlamentares. A presidente Dilma Rousseff ainda deve reunir os ministros do governo e receber a oposição antes de enviar uma mensagem ao Congresso com a sugestão do plebiscito. Ronaldo Caiado disse que aceitará conversar com Dilma Rousseff sobre as propostas para contornar a crise, caso ela o convide, o que ainda não ocorreu, segundo o deputado. De Brasília, Noélio Nobre. Vida News. Neste momento, 3 horas e 25 minutos, hoje eu estou perguntando para você quais as perguntas que você colocaria no plebiscito da reforma política. O Rick até lembra aqui pra gente, na verdade, Lu, a gente está reproduzindo a pergunta que a gente gostaria de ler na urna. É verdade, a gente está percebendo que a população está participando bastante aqui com a gente, exatamente nesse sentido, querendo arranjar boas frases para se colocar nesta urna. O João Rocha Pombolese, participando de novo, ele diz o seguinte: tem que acabar também com o voto secreto. Essa tem que ser outra pergunta. Voto secreto é para a idade das trevas. É verdade, né, Léo? Você já pensou? Voto secreto já não deveria existir mais há muito tempo. Aliás, não sei nem por que existe. Eles estão lá para poder nos representar. Nada mais do que justo nós pagando o salário. Que seja divulgado, né? Não existe sentido, né? Lu, uma informação rápida aqui, ó. Aconteceu agora há pouco um tiroteio dentro do cartório do Cajuru, na Avenida Presidente Afonso Camargo. Nesse momento tem várias viaturas e ambulâncias se dirigindo para o local. Ainda não existe informação se existem vítimas e qual o motivo, mas daqui a pouquinho a gente levanta. Tá agitada a cidade hoje, hein, Ciro? Hoje está complicado, é um avião, é assalto, tomara que acabe bem esse final de semana. É verdade. O Mauri participando com a gente aqui no Torpedinho, através do 92339290, diz o seguinte: acho que candidato deve ser proibido de receber doação de empresas ou pessoas físicas, pois com certeza fica obrigado a retribuí-los. E aí começa a corrupção, é que diz também o Mauri aqui através do Torpedinho. Você também pode participar com a gente. O Yuri Hudson, direto de Brasília, traz mais informações. Essa é boa, viu? O deputado mensaleiro Natan Donadon se entregou à Polícia Federal. Vamos lá com as informações de Yuri Hudson. O deputado federal Natan Donadon se entregou à Polícia Federal de Brasília no fim da manhã desta sexta-feira. Segundo informações da assessoria da PF, o parlamentar se entregou por volta das 10h30 da manhã em um local não revelado, próximo ao centro da capital. De lá, Donadon foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e seguirá para a Superintendência da Polícia Federal, onde assinará alguns papéis. O deputado deve ser levado para a custódia da Polícia Federal no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Donadon é o primeiro parlamentar que, no exercício do cargo, teve prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal desde a Constituição de 1988. Ele foi condenado em 2010 a 13 anos de prisão por peculato e formação de quadrilha, mas recorria em liberdade. Na última quarta-feira, o Supremo negou o último recurso possível e expediu o mandado de prisão.
Segundo a Justiça, o parlamentar liderava uma quadrilha que desviava recursos da Assembleia Legislativa de Rondônia. Os desvios teriam ocorrido entre 1995 e 1998, num total de 8,4 milhões de reais. A condenação pelo Supremo foi decidida por 7 votos a 1, com pena de 13 anos, 4 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. E agora informação importantíssima, chegando com Ciro Júnior. Vamos lá, Ciro. Então, eu vou retransmitir a nota da Infraero, Luciana e Léo. O avião BE-58 já está no solo aos 22 minutos da presente hora, sem maiores problemas. Ou seja, parabéns ao piloto, como o Léo falou, é um herói realmente. E Deus estava junto com eles lá, nada aconteceu. Tá todo mundo só o susto, graças a Deus. Só o susto, graças a Deus, nada aconteceu. Então, portanto, informação oficial chegando nesse momento, em primeira mão, você está ouvindo aqui no Vida News, chegando neste momento, direto da Infraero. Ciro, obrigada. Bom, e vamos aqui mais informações. Antes das informações, apenas destacando que está participando com a gente também o Ronaldo Brognoli para a nossa pergunta do dia hoje. Hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, o que você colocaria no plebiscito da reforma política? Qual seria a pergunta que você colocaria lá? O Ronaldo Brognoli diz que o voto distrital, ele iria pedir que fosse colocado o voto distrital aqui no Brasil. E ele ainda complementa, é muito importante o voto distrital no país. Eu concordo com você, Ronaldo, é realmente fundamental que se discuta a questão do voto distrital. O Fábio do Bairro Alto diz o seguinte: voto não obrigatório, proibir reeleição para não fazerem da política profissão, corrupção ser penalizada com crime sem fiança, a lei da ficha limpa funcionar de verdade, diminuir salário e mordomias para cargos públicos são alguns dos pontos colocados pelo Fábio do Bairro Alto. Neste momento, 3h30, vamos agora a Campo Largo. Enfim, o prefeito de Campo Largo falou sobre as manifestações que estão ocorrendo lá no município. De lá, quem traz os detalhes é Glauco Silveira. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, ouvintes do Vida News, boa tarde, Luciana, boa tarde a toda a equipe. Na tarde desta quinta-feira, o prefeito de Campo Largo, Afonso Portugal Guimarães, falou pela primeira vez sobre as manifestações que estão acontecendo pelo Brasil, principalmente em Campo Largo. Afonso começa a nota oficial dizendo que esse é um momento de reflexão para pensar no futuro da administração pública de forma democrática com a participação de todos. Por isso, esse pronunciamento reforça um compromisso assumido e que já tem sido colocado em prática desde o início do ano, abrindo as portas da Prefeitura para o diálogo. Convidamos a sociedade para, nos próximos dias, fazer parte de uma agenda de encontros comigo, o prefeito, e com a equipe de gestores do município. Queremos ouvir associações, moradores, como temos feito todas as semanas no projeto Bairro em Foco, além das associações comerciais, Ordem dos Advogados, líderes dos movimentos sociais que organizam os protestos e todos os representantes de classes que desejem participar desse momento histórico de união entre a população e a administração pública. Vamos discutir cada reivindicação e planejar estrategicamente o futuro de Campo Largo. Com responsabilidade, todos serão ouvidos. Tudo o que estiver ao alcance do município será realizado de forma técnica, econômica e com uma visão ampliada, disse o prefeito. Afonso salientou o projeto de isenção do ISS no transporte público para a manutenção da tarifa, lembrando que Campo Largo é a cidade do Paraná com a tarifa mais barata do estado, e a realização de concursos para a contratação de mais profissionais da saúde. Neste ponto, é importante esclarecer um pouco como funcionam os investimentos municipais. Possuímos recursos limitados, que cobrem basicamente a manutenção dos equipamentos e dos serviços públicos. Porém, para poder ir além, inaugurar, modernizar e inovar, buscamos recursos estaduais e da União por meio de projetos, principalmente na área de saúde, educação, tecnologia, transporte coletivo e mobilidade urbana. Também aproveitamos para ressaltar que a reforma política e eleitoral é imprescindível para o Brasil, sobretudo no combate à corrupção com penalidades muito mais severas e contundentes. Não estamos parados e não iremos parar. O compromisso dessa administração pública é com cada cidadão como parte de uma cidade com potencial econômico, turístico, tecnológico e educacional. Como prefeito, tenho acompanhado e estou atento às reivindicações. Pessoalmente, vou garantir que as vozes da população ecoem nos corredores do gabinete e de cada secretaria, integrando o planejamento e as decisões municipais. O prefeito encerra a nota com a frase:
Unidos pela democracia, trabalhamos juntos por Campo Largo. Afonso Portugal Guimarães, prefeito de Campo Largo. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. Bom, enfim, o prefeito de Campo Largo já se posicionou. Em alguns municípios isso não aconteceu. Em Curitiba também o prefeito Gustavo Frutti já no primeiro dia se posicionou, se colocando a favor da população que estava nas ruas, apenas contra a violência. Em Pontal do Paraná teve também esse tipo de manifestação, mas o prefeito por lá continua calado. E eu estou aqui recebendo a informação da Léo Dani Godoy. Um abraço para você, Léo, que está nos ouvindo através da internet. E ela me conta que os topógrafos do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, estão na rodovia, na PR 417, ali em Pontal do Paraná, medindo pela manhã, já estavam medindo ali a rodovia, e eles informaram para ela que é para fazer a duplicação da estrada, 30 metros para cada lado, portanto uma boa notícia para você que mora em Pontal do Paraná. 3h34, e aqui em Curitiba uma péssima notícia. O Ciro Júnior acabou de nos informar aqui sobre esse caso do Cajuru, do cartório do Cajuru, que uma pessoa, infelizmente, já morreu, já foi confirmada a morte de uma pessoa que seria um cliente do cartório no tiroteio que houve dentro do cartório do Cajuru, infelizmente, agora há pouco. 3h34, agora mais informações aqui de Curitiba. O Jorge Bernardi, vereador do PDT, foi eleito para presidir a CPI da URBS. Os detalhes com Ciro Júnior. O vereador Jorge Bernardi, do PDT, foi eleito presidente da CPI da Câmara dos Vereadores de Curitiba, que vai investigar o transporte público da capital. O vereador Bruno Pessutti, do PSC, será o relator dessa comissão. A comissão vai investigar diversos aspectos do transporte coletivo de Curitiba, entre eles, indícios de lucro excessivo e irregularidades em processos licitatórios e no recolhimento de ISS pelas empresas da rede integrada do transporte coletivo. Os contratos de concessão do serviço e o Fundo de Urbanização de Curitiba também serão analisados. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. 3h35, 3h35. E a juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico, da 5ª Vara Criminal de Curitiba, negou o pedido de foro privilegiado para Ezequias Moreira Rodrigues, que no último dia 19 foi nomeado pelo governador Beto Richa como secretário especial do Cerimonial e Relações Internacionais. Com Ezequias no primeiro escalão estadual, a defesa pediu que fosse remetido ao Tribunal de Justiça o processo criminal para que ele tivesse o privilégio de foro privilegiado. Ele foi o pivô, lembra você? O pivô do escândalo da sogra fantasma e responde por desvio de dinheiro público da Assembleia Legislativa do Paraná. E como bônus, ele recebeu esse cargo do governador Beto Richa, que mostra estar na contramão do que a população quer. A população quer o fim da corrupção. E essa atitude, no mínimo, é uma atitude suspeita. Como colocar lá, ao seu lado, uma pessoa que está sendo investigada por desvio de dinheiro público e que já foi condenada anteriormente por ato de improbidade administrativa? Vamos lá, governador, é hora de dar uma resposta para a sociedade. 3h36. Crônicas. E não é que minha casa caiu? Constituinte, plebiscito, referendo. Se você não sabe a diferença, não se deixe enrolar e não abandone as ruas, pois mais uma vez estão tentando nos enrolar. Ao lançar suas confusas e mal elaboradas ideias na reunião com os 27 governadores e 26 prefeitos das capitais, a presidente, na prática, apenas ganhou tempo. Para evitar seu impeachment, processo de cassação de mandato, e na tentativa de abafar a continuidade dos protestos nas ruas, a oportunista presidente, orientada pelo seu desaparecido patrão Lula, pelos seus assessores e pelo seu marqueteiro de plantão, João Santana, ela apenas conseguiu dividir as responsabilidades pela revolta da sociedade e desviou, ao menos por enquanto, as atenções. Na prática, a presidente apenas ganhou tempo. Porém, o alto custo dos transportes, a baixa qualidade da saúde, a corrupção, a impunidade, a falta de segurança, a volta da inflação
os absurdos gastos com as Copas e Olimpíadas, a falência da educação brasileira, a reforma política e a permanência dos condenados em seus cargos continua, como se nada de greve tivesse acontecido. E na prática, a presidente apenas ganhou tempo. A desesperada e ardilhosa derrubada da PEC, proposta de emenda constitucional 37, parece ter acalmado os ânimos dos ingênuos revoltados, que, ignorando uma política cínica e hipócrita, apoiada pela imprensa comprada, acreditam ter obtido uma extraordinária conquista. Na prática, a presidente apenas ganhou tempo. Agora, então, é o grande momento da nossa democracia. O importante agora é discutir, avaliar, analisar e talvez, quem sabe, um dia realizar uma constituinte, um plebiscito ou um referendo. Afinal, o povinho não sabe mesmo o que é isso? E quais são as suas diferenças? Que milagrosamente irá resolver todos os problemas sociais, econômicos e morais do nosso país. Na prática, a presidente apenas ganhou tempo. Assim, enrolado e mais uma vez enganado, o ingênuo povo brasileiro talvez abandone as ruas e volte para a sua vidinha cômoda, tranquila e adormecida, deixando que o lulapetismo e sua comandada mãe Dilma fiquem totalmente livres para implantar aqui uma nova Venezuela. Na prática, a presidente apenas ganhou tempo. Acorda, Brasil. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Trânsito. E vamos agora às informações do trânsito. Para a construção de um viaduto, a Avenida Comendador Franco está parcialmente bloqueada no cruzamento com a Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos. Já a Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos está bloqueada entre as ruas Durval de Moraes e Ana Berta Roscamp, todos no Guabirotuba. Portanto, você bastante cuidado quando estiver passando por estas regiões, porque o trânsito está bloqueado. É bem curioso, Lu, você lendo o boletim do trânsito, passando a informação e controlando o SMS que não para aí. Não para, tá bom, Como é que você consegue? Tá bom? A gente faz tudo ao mesmo tempo. Você lê, eu fala brinco que mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Não quer operar aqui também ao mesmo tempo? Não, eu já fiz isso e não é tão bom não, viu? Toda vez que chegar torpedo, eu vou pôr no ar aqui o barulhinho aqui, ó. Mande mais um torpedo pra Luciana pra eu pôr no ar aqui, ó. Se estiver no meio da notícia, eu vou colocar. Vai lá. E ainda no trânsito, é para evitar então Afonso Camargo ali nas mediações do cartório Cajuru, que tá tudo parado, tudo fechado, a polícia tá cercando o local ali. Então, quem puder evitar, tá um congestionamento enorme ali, que vá para as vias alternativas, hein? E a gente está tentando, né, Ciro, também confirmar todas as informações ali do tiroteio no cartório do Cajuru. A única coisa que a gente sabe ao certo mesmo é que uma pessoa morreu. E que foi acerto de contas também, já dá para saber. Já dá para dizer que foi acerto de contas. Parece que a pessoa levou vários tiros, foi uma pessoa só. É como se realmente fosse um crime encomendado. Isso, o cara não roubou nada, chegou lá, matou o funcionário e foi embora. E foi embora. Infelizmente esse tipo de coisa acontece e é difícil de prevenir. Né? É claro que se a gente tivesse um policiamento mais ostensivo, um policiamento passando ali na frente a cada 10 minutos, quem sabe isso poderia ser evitado. Mas é difícil porque foi um crime realmente premeditado, a pessoa chegou, foi lá, tirou e foi embora. Ninguém foi preso até agora, né, Ciro? Ainda não. Ok, daqui a pouquinho a gente traz mais informações ainda sobre isso para você. 3h45.
Giro de reportagem. E agora em Curitiba, Amanda Laines traz as informações do Paraná, que já tem 59 municípios em situação de emergência por causa das chuvas. Vamos lá, Amanda, é com você. As prefeituras passam a contar com prazo de 180 dias para contratar serviços emergenciais com menos trâmites burocráticos. As prefeituras farão um levantamento dos danos provocados pelas chuvas e vão elaborar plano de trabalho que será encaminhado ao governo federal para liberação de recursos. O governador Beto Richa disse que o documento também facilita o envio de materiais de primeira necessidade. O decreto de emergência facilita a liberação de recursos financeiros para fazer frente a essa situação, reconstrução de alguma parte do município que esteja em situação emergencial, envio de mantimentos. Beto Richa assinou o decreto em Maringá junto com o chefe da Casa Militar do governo e coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Adilson Castilho Casitas. O governador sobrevoou a região do entorno de Paranavaí e esteve em municípios mais duramente atingidos pela cheia do rio Ivaí, como Mirador, Guaporema e Japurá. Durante a madrugada, a Sanepar conseguiu restabelecer o abastecimento de água na maioria das cidades afetadas. Segundo o governador, as equipes do estado estão de prontidão, porque não se pode perder tempo para ajudar as pessoas afetadas. Tive a oportunidade de visitar 5 cidades. A mais grave situação encontrei no município de Mirador, parte da sua área debaixo d'água, sem abastecimento de água, mas a Sanepar ontem, final da tarde, já conseguiu restabelecer o abastecimento de água do município, mas enquanto isso não acontecia, a Defesa Civil mobilizada, garantindo água potável para a população. E o governo todo está mobilizado para atender esses municípios. Levantamento feito pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil mostra que 78 municípios foram atingidos pelas chuvas. A maioria deles sofre com inundações dos rios Ivaí, no noroeste, e Iguaçu, na região sul do estado. Nesta quinta-feira, a Defesa Civil contabilizou 78.100 pessoas afetadas, pouco menos que na véspera, porque muitas famílias puderam retornar para casa. O governo já realizou o levantamento de estradas e pontes danificadas na região. A Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento e a Emater fazem levantamento das propriedades rurais afetadas para que seja providenciada ajuda. As patrulhas do campo atuam para recuperar as estradas rurais. O governador Beto Richa afirmou que o governo estadual também investe 53 milhões de reais na implantação de um sistema que irá possibilitar prever fenômenos climáticos com 3 dias de antecedência. De acordo com o coordenador da Defesa Civil e chefe da Casa Militar do Paraná, Coronel Adilson Castilho Casitas, o monitoramento permanentemente junto com a Sanepar e o Instituto das Águas revela a situação do clima e a elevação dos rios, ajudando a prevenir qualquer desastre com a população. Até que os municípios, evidentemente, isso foi herdado pelo governo do estado, a ocupação irregular, a construção irregular de residências em morros, encostas ou áreas sujeitas a alagamento. Esse trabalho não se pode fazer do dia para a noite, mas nós estamos já com um trabalho conjunto, por determinação do governador Beto Richa, junto à Coapar, a fim de retirar as pessoas da área de risco, para que elas não sofram anualmente pelo evento climático que possa ocorrer naquela região. A Coordenadoria de Defesa Civil montou força-tarefa para apoiar principalmente os municípios que decretaram situação de emergência. Equipes da Defesa Civil e um helicóptero foram enviados ao interior para ajudar os municípios no atendimento à população e resgatar famílias que estão ilhadas. Também estão sendo enviados colchões, cobertores, roupas, material de limpeza, utensílios para a cozinha e lona para a cobertura emergencial de 7.000 residências danificadas. A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social faz levantamento da situação das famílias que precisam de abrigo, alimentos e outros suportes. O Instituto das Águas irá disponibilizar serviço de desassoreamento de rios para os municípios prioritários. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Logística apenas esperam as chuvas cederem para iniciarem um trabalho de avaliação dos estragos e recuperação de rodovias estaduais. Amanda Laines com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. E a situação ainda é grave nessas localidades, apesar de hoje ter saído o sol, a previsão é de mais chuva no fim de semana, inclusive na segunda-feira. 3h50, informações do nosso plantão de reportagem, Ciro Júnior.
Então, Luciana, policiais acabaram de encontrar o corpo da menina Tainá, que foi encontrado na rua Presidente Faria, em Colombo. Todo mundo lembra o fato da menina que mandou uma mensagem para mim dizendo que estava chegando em casa e desapareceu, né? Nesse caminho ela sumiu. Nesse caminho ela desapareceu, ela sumiu e agora, felizmente, acharam o corpo, infelizmente, para a família, já estava morta. Infelizmente, então, a família agora com certeza vai tentar fazer com que a polícia encontre o mais rápido possível o suspeito. O suspeito já foi preso? 4. 4 foram presos. 4 estão na cadeia já. Já confessaram o crime? Já confessaram o crime, já indicaram o local onde teria acontecido. Por isso encontraram o corpo agora. Aí 3 disseram que participaram, aí um disse que se arrependeu e foi embora. É uma grande charada aí para ainda ser desvendada 100% pela polícia do nosso estado, né? Tá aqui eles, eu te mostrar eles, a cara deles. Vamos pôr a foto depois na rede. Meu Deus do céu, quem quiser saber mais daí sobre esse assunto vai poder ver no nosso blog. Que eles foram presos lá pela manhã, né, Léo? Isso. E agora que acharam o corpo. É importante divulgar a foto deles porque pode haver mais vítimas. Podem ter outras vítimas e pode ser, aliás, eles podem estar acostumados com esse tipo de crime, como eles fizeram com a Tainá. Pois São 4 a gente fala muito aqui. Às vezes eu nunca dou minha opinião, mas nesse caso eu sou favorável à pena de morte, sim. E eu já penso pelo outro lado agora também, Lu, eu tô um pouco mais calmo, mais tranquilo, né? Até não gosto de comentar mais notícias assim lá, que senão eu fico muito nervoso, mas eu prefiro usar essas experiências aí, essas situações lamentáveis, para que você, pai, você, mãe, não perca as rédeas da situação. Veja, essa menina não estava aprontando, ela estava na escola, se eu não me engano. Isso, ela estava voltando para casa. Exatamente. Mas é importante, fundamental, você que é pai, você que é mãe, nunca deixe seu filho sozinho na rua, principalmente filha. Você que é menina, volta para casa à noite, dê um jeito de alguém te buscar, de estar contigo, de você nunca andar sozinha na rua. Eu aprendi com meu pai uma coisa, Lu, mulher não pode andar sozinha na rua. Não, e não deve mesmo. Então, é muito perigoso, é muito complicado. Você que é pai, você que é mãe, cuide do seu filho, cuide da sua filha. Você que é filha, você que é filho, ouça o que o teu pai e tua mãe têm a dizer, porque realmente o mundo que a gente vive é esse aqui, ó, dessa história. Esse é o mundo real, que infelizmente acontecem as coisas. Nesse final de semana aconteceu uma bizarrice parecida, mas a moça não foi morta, ainda bem. Mas ela foi para uma balada, menor de idade, bebeu, os rapazes que estavam com ela beberam também, a amiga bebeu também, e na saída o rapaz ofereceu a carona, Luciana, e daí no meio do caminho consumou o fato. E então fica aqui essa carona é sempre perigoso. Essa orientação para os pais, gente. Criança menor de 18 anos é uma criança, não pode andar sozinha na rua, e maior de 18 anos não pode andar também sozinha na rua sem qualquer precaução, sem qualquer cautela. É perigoso. Ainda informações de segurança pública: na Fazenda Rio Grande, um filho foi preso por ter matado o próprio pai. Olha só o absurdo. Acompanhe com Ciro Júnior. Um crime chocou os moradores da rua Santo Inácio, no bairro Santa Terezinha, em Fazenda Rio Grande. Na noite desta quinta-feira, desconfiando do sumiço repentino do aposentado Pedro Correia Martins, de 64 anos, vizinhos invadiram a casa dele e o encontraram já morto, enterrado em uma cova rasa. O suspeito de ter cometido o crime é o filho de Martins. O rapaz de 26 anos foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia de Fazenda Rio Grande. A informação é que ele cometeu o crime para roubar a aposentadoria do pai e para comprar drogas. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E de Curitiba agora vamos a Foz do Iguaçu. A Comissão Estadual da Verdade começa a ouvir depoimentos sobre crimes da ditadura no oeste do Paraná. Informações com William Sopa. A primeira audiência pública da Comissão Estadual da Verdade, criada no ano passado pelo governador Beto Richa, começou nesta quinta-feira na Câmara de Foz do Iguaçu. A previsão é de que os trabalhos sejam encerrados nesta sexta-feira, antes do meio-dia. Após os depoimentos, será elaborado um relatório final para ser encaminhado à Comissão Nacional da Verdade, para que os casos sejam devidamente apurados. Com as apurações concluídas, a Comissão Nacional vai enviar um documento final para a Presidência da República. 9 pessoas deram depoimentos na primeira audiência estadual sobre crimes da ditadura militar na região oeste do Paraná. O presidente da comissão, Pedro Bodê, professor da Universidade Federal do Paraná, explicou que na região de Foz do Iguaçu ocorreram graves casos, como o do massacre de Medianeira, onde foram assassinados 6 militantes da Vanguarda Popular Revolucionária em 1974 na Estrada do Colono. A chacina e outras violações de direitos humanos foram registradas na Operação Condor, montada para reprimir os que se opunham às ditaduras da Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil e Chile.
De acordo com Pedro Bodet, o trabalho da Comissão Estadual da Verdade resgata a história e leva ao conhecimento dos jovens os erros do passado. Em parceria com a Comissão Nacional e com os grupos de direitos humanos locais, investigar aquilo que talvez tenha sido um dos grandes massacres cometidos pela ditadura. Um dos pontos fundamentais, além de coletar todo o depoimento das vítimas e, se possível, de alguns autores, essa é a nossa intenção, a outra seria tentar identificar a área em que esses corpos foram enterrados. Um dos relatos contundentes com momentos de emoção sobre torturas e torturadores foi dado pelo jornalista Aloísio Palmar, que foi o responsável pelo início da investigação sobre o massacre do Parque Nacional do Iguaçu, ou de Medianeira, e autor do livro Onde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos. Esperamos que a memória nacional seja resgatada, que uma parte da história que está ocultada, que não foi revelada, seja revelada, e que isso seja registrado para a memória e que os responsáveis pelas violações dos direitos humanos sejam todos eles devidamente responsabilizados pelos seus crimes. Esse é o nosso objetivo. Ele foi militante do movimento estudantil, ajudou a fundar o movimento revolucionário 8 de outubro de Niterói e foi preso em Cascavel em 1969. Além de sofrer torturas, Aloísio Palmar foi deportado para o Chile, junto com outros 69 companheiros, em troca da liberação do embaixador da Suíça no Brasil, em 1971. A luta continuou no exílio e, quando voltou ao Brasil, viveu como clandestino até a Lei da Anistia, em 1979. A organização da audiência em Foz do Iguaçu foi da Comissão Estadual da Verdade, em conjunto com o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça e do Fórum de Direitos Humanos e Memória Popular. A comissão também conta com a parceria e apoio da Comissão Nacional da Verdade, Secretaria de Direitos Humanos, Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná. William Sopa com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. E o senador Roberto Requião ignorou a intervenção no PMDB de Curitiba e convocou uma nova eleição do Diretório Municipal do partido. Requião foi afastado da direção do PMDB em Curitiba no mês passado, após ser enquadrado numa regra que dissolve os diretórios, cujo desempenho eleitoral não resultou no número mínimo de vereadores, ou seja, 10% do total. Aqui em Curitiba, o PMDB elegeu pelo menos um quarto da meta, que era no mínimo 3, deveria ter elegido mais. Foi uma só. Curitiba e outras cidades tiveram seus diretórios dissolvidos. Quem assumiu Curitiba foi o deputado estadual Stephanie Júnior, filho do chefe da Casa Civil de Beto Richa e desafeto de Roberto Requião. Para um partido do tamanho do PMDB fazer uma cadeira só é complicado. É terrível, é terrível. Ele deveria ter elegido no mínimo 3 e não conseguiu. Elegeu apenas o PMDB. Por isso retiraram Roberto Requião. Agora a discussão vai ficar mais preta, digamos assim, que vai acabar na justiça, sem dúvida nenhuma, porque Requião quer fazer convenção de toda forma nesse fim de semana. Vamos agora a informações de Rogério Taide. O primeiro e colossal desafio da escola é ensinar a ler e escrever. De fato, para desespero de todos, não são raros os problemas e desastres que impedem que isso aconteça. As especulações borbulham. Não poderiam ser o método de ensinar? Será? Professores não ousam pronunciar tal palavra, mas pensam ser burrinhos os que não aprendem. Cerca de metade dos alunos brasileiros atinge o 4º ano funcionalmente analfabetos. Seriam disléxicos. Por aí não avançamos, pois a palavra meramente identifica dificuldade de leitura sem explicar causas. Teriam problemas de visão, obviamente críticos para o aprendizado, mas os oftalmologistas identificam não mais de 2 ou 3% de crianças com problemas de acuidade visual, pouquíssimas diante das que têm dificuldades de aprendizado. Mas em Belo Horizonte, Luciana do céu, boa tarde, Luciana. A doutora Márcia e Ricardo Guimarães perseguem uma nova pista, Luciana. Apesar de quase todos identificarem as letras, pode haver uma parte no circuito que liga os olhos ao córtex visual. Ao ler um texto, a pupila precisa mover-se
oculomotricidade e fazê-lo em sacolejões. Meu Deus, complicado hoje, né? Essa desorganização do movimento das pupilas, Luciana e equipe do Vida News, é um sistema chamado magnocelular. Foi chamada de Síndrome de Irlen, uma referência à psicóloga que identificou e tratou. E hoje estão identificando as crianças com esse problema e com dificuldade de aprendizagem. Um bom final de semana a todos vocês do programa Vida News. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. E mais uma informação para fechar o giro de reportagem agora com Ciro Júnior sobre a questão lá do tiroteio no Cajuru. Ciro. Pois é, Luciano, muita informação desencontrada, mas a verdade então é o seguinte: então o rapaz que foi executado, a palavra essa, foi executado ali no cartório do Cajuru, é um rapaz chamado Cleverson, de 23 anos, ele era cliente, não era funcionário. Era cliente mesmo, conforme a gente divulgou anteriormente. Segundo testemunhas lá, ele chegou, logo atrás dele chegou um humilhante e atingiu ele, deu vários tiros com a pistola 380, ele já no chão. Ele entrou só para isso. Ele entrou para isso, o rapaz já morto no chão ainda continuou tirando. Imagine a raiva de uma pessoa dessa, né? Lamentável, realmente. O cara fugiu agora. Tenho certeza que a polícia está fazendo um bom trabalho e vai pegar esse cidadão, né? Espero que pegue rapidamente, porque senão cada vez mais fica mais complicado, porque a pessoa pode fugir. Mas tinha um testemunhas, retrato falado, é rapidinho para ser feito também. 4 horas pontualmente. Vida News. Esportes. Ciro Júnior. Pois é, Luciano. E o jogo de ontem? Quem assistiu? Coisa. Haja coração, amigo. Haja coração. Olha, eu acertei que ia empatar e que a Espanha ia passar. Foi legal que nós três assistimos ontem aqui na rádio Jogo juntos aqui. E ó, o jogo não foi bonito, mas foi emocionante. Foi um jogo assim que pra quem tem coração fraco não dava pra aguentar. Isso que era gente que é brasileiro. Eu fico imaginando como estavam os italianos e os espanhóis. Cardíaco, amigo. Isso. Inclusive um dado legal foi o recorde de audiência do Ibope da Espanha. O jogo da Espanha e da Itália. Na hora dos pênaltis, para ter uma ideia, 7 de cada 10 televisores estavam ligados nos pênaltis assistindo esse jogo. Ou seja, a Copa das Confederações sim tem um grande apelo, os espanhóis estão engajados e agora, imagina o Ibope que vai dar Brasil e Espanha na final. É verdade, eu fico esperando para ver. Como é que tá? Já tem preparativos para a final? Tá tudo pronto já, o Brasil e a Espanha já estão na final. A Espanha veio com o time completo, o Brasil também, nenhum dos dois teve o segundo cartão amarelo, né? Nada. Não tem nenhuma baixa. A Espanha, mas aquilo que estava vendo, a gente até comentou ontem aqui, assistindo o jogo, a Espanha não é tudo aquilo que o pessoal tá falando, né? É um time que tem grandes valores, tem craques de bola, que ficam tocando a bola, eles têm 50%, 60% de toque de bola, mas não tem muita atividade em direção ao gol. Tanto que a Itália, que foi eliminada nos pênaltis, teve mais chances para gol, chances concretas que a própria Espanha. E aquele negócio, o Brasil passou fácil pela Itália, a Espanha passou fácil pelo Uruguai, e o Brasil e a Espanha se complicaram nas semifinais. Ou seja, então vai ser um jogo bacana, um jogo emocionante e sem favoritos. Olha aí. Alguma informação dos times locais? Você daquele negócio, o Atlético já tem mais um jogo treino agora no dia 2 contra o Cuiabá. Venceu o Chapecoense na quarta-feira 2-1. É aquele negócio, aquele esquema, o Mérida entrou no jogo, jogou 10 minutos e foi expulso. Ele conseguiu ser expulso no jogo treino, né? No CT do Caju. Ou seja, não é qualquer um esse espanhol aí, não é pra qualquer um mesmo. Exatamente, mas é aquilo, você então, preparativo, a partir de segunda-feira a gente vai dar mais informação, mais base pro nosso futebol, porque agora é final de Copa das Confederações, né? Agora com certeza, vai estar todo mundo pensando nisso. É isso então no esporte, vamos lá às últimas informações, 4 horas 3 minutos. Voadora do dia. Eu deveria ter dado essa voadora ontem, mas vou dar hoje porque hoje eu falei sobre o assunto. Hoje a voadora vai nessa decisão do governador Beto Richa de colocar como secretário especial uma pessoa que está sendo investigada e foi pivô do escândalo da sogra fantasma da Assembleia Legislativa e ainda responde por desvio de dinheiro público. E, apesar de tudo isso, ele já foi inclusive condenado por ato de improbidade administrativa e responde também, então, como eu disse, por peculato, desvio de dinheiro público. A voadora vai no Beto Richa exatamente por essa questão, porque o governo do estado deveria ser o primeiro a pensar em ficha limpa em todos os seus setores. Principalmente na secretaria que o Cássio Taniguchi toma conta, né? Porque o Cássio Taniguchi foi condenado
mas só não foi preso, eu não estou falando mentira nenhuma aqui, é verdade, ele só não foi preso, Luciana, porque caducou, né? Prescreveu o crime que ele cometeu. Eu ia te dizer isso, no caso dele não gera condenação, seria até absolvido nesse caso, porque o processo não foi para frente. Sim. Então nesse caso ele não seria considerado ficha suja, poderia permanecer mas as cargo. atitudes continuam, né? Perduram. Então a gente não esquece dessas coisas. Eu acho triste isso, eu acho simplesmente triste contar com esse tipo de gente, dessas pessoas que já cometeram crimes, mas o crime, por exemplo, foi prescrito, e contar com ele no secretariado de governo. Realmente é complicado isso. Neste momento, 4:05. Vida News. Crônicas. Não fique à margem da estrada, meu irmão. Não desista da caminhada. A subida é íngreme, mas os resultados são compensadores. A vida não admite retrocesso, não. Tudo tende a evoluir, por lento que seja teu progresso. Avança destemidamente. Avança resolutamente, como quem deseja evoluir, simplesmente evoluir. E nunca penses em fugir do dia a dia, das chamadas guerrinhas da vida. A evolução esclarece, a fuga entorpece. Mantém teu olhar fixo lá no alto. O alto que eu digo é dentro de você. Você é superior, busque o seu eu superior e deixe de lado um pouco o seu eu inferior. Quando tudo você pensa que virou em lama, saia disso e vá avante, siga em frente, faça tua eleição de si próprio, vote em sua alma lutadora, a tua ajuda está em ti, está em você. E aceite os favores dos amigos. Não permita ser arrasada e arrasado pelas tendências interiores. Mantém-te em guarda, meu irmão, para não retrocederes à vida do bruto. Não pervertas os teus elevados poderes. Na satisfação de fins e desejos baixos, manifesta o teu verdadeiro eu. Seja forte, aconteça o que acontecer. Diga, eu sou feliz. És uma alma imortal e te encaminhas para coisas cada vez mais grandiosas e elevadas. Um cuidadoso exame de todas as nossas experiências passadas pode nos revelar o fato surpreendente de que tudo o que nos aconteceu foi para o nosso próprio bem. Vamos embora, gente. Vamos que vem, vamos que vamos, que chegou a hora. As crônicas de Rogério Ataíde encontram-se no blog redemercosul.blogspot.com.br e também no www.acontececuritiba.com.br. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. E as últimas informações do dia, um grupo de 70 entidades sindicais e movimentos populares vai encabeçar a manifestação das ruas em Curitiba e cobrar medidas dos governos estadual e federal. Ficou decidido que a capital terá nova manifestação amanhã e outra na terça-feira, além da greve geral no dia 1º. As entidades tentam organizar os movimentos populares. E em Presidente Castelo Branco, pertinho de Maringá, cerca de 150 moradores realizaram um protesto para exigir a duplicação da rodovia 376 no trecho entre Mandaguaçu e Paranavaí. Os manifestantes caminharam da entrada da cidade até a praça de pedágio da Viapar. As cancelas foram liberadas para os automóveis passarem sem pagar a tarifa. Não houve depredação.
Os manifestantes fizeram uma passeata pela avenida, a principal da cidade, e em seguida andaram cerca de 4 quilômetros até a praça de pedágio. Eles carregavam faixas, cartazes, soltaram bombas e entoaram palavras de ordem. Ei, você parado, não estaria se estivesse duplicado. Esta era a palavra de ordem principal dos manifestantes. E rapidinho aqui as últimas participações dos nossos ouvintes. Hoje eu perguntei quais as perguntas que você colocaria no plebiscito da reforma política. O professor Josué Ghisoni diz quantas vezes poderia exercer o mandato. Precisamos de senadores? O mandato de senador precisa ser de 8 anos? Os vereadores devem receber salário? Qual o teto máximo do salário de um político federal? O político precisa pertencer a um partido e ter fidelidade partidária? Os políticos devem ter imunidade parlamentar? O voto deveria ser ou não distrital? Perguntas bem elaboradas pelo professor Josué. O comunicador Ronaldo dos Santos faz a seguinte pergunta: você concorda com os votos nas eleições serem facultativos? Outra pergunta elaborada para o plebiscito pelo comunicador Ronaldo dos Santos. E o André Vozão, nosso ouvinte lá de Cascavel, diz que está na escuta, acompanhando a Rádio Vida. Um abraço para você, André Vozão, que acompanha sempre a gente também através da internet. 4h10 e com essas informações terminamos o nosso jornal de hoje. Léo, boa tarde. Valeu, Lu. Abraços, bom final de semana. Bom fim de semana para você também. Tudo mais, tudo mais. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Tchau, Léo. Até segunda-feira. Bom final de semana a todo mundo. Bom fim de semana a todos vocês que acompanharam aqui a nossa programação. Bom fim de semana para você também, Glauco Silveira, que diz que está nos ouvindo. Bom final de semana a todos vocês, nossos ouvintes. Segunda-feira, às 3h, estamos de volta. Até lá. Você ouviu Vida News. De volta segunda, 3h. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. Diva Educativa 92.9. Diva